Direito notarial e registral, teoria geral. Precisamos falar um pouco ainda sobre a gratuidade dos serviços. E gratuidade é o não pagamento de custas ou emolumentos por um determinado serviço prestado. O objetivo básico da gratuidade em relação aos serviços notariais e registrais é impedir o subregistro, ou seja, é impedir a falta de registro e ainda efetivar a igualdade material. Portanto, efetivar a igualdade substancial, que é aquela definida por Aristóteles, que diz que devemos tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. Lembrando que a igualdade substancial ela é diferente da igualdade formal, que é a igualdade determinada na lei, que é aquela que se encontra no artigo 5º da CF. E o artigo 5º informa que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Em relação ao alcance dessa gratuidade, temos que lembrar que ela é integral, nos termos do artigo 98, parágrafo 1º, inciso 1 e 9 do CPC. E o parágrafo 1º diz que a gratuidade da justiça compreende as taxas ou custas judiciais, bem como os emolumentos devidos a notários e registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido, bem como àquilo que é descrito nas normas e serviços da Corregedoria Geral de Justiça de cada Estado. Portanto, ele abrange tanto os emolumentos como todas as outras taxas, ou seja, ela é efetivamente gratuita. No entanto, é importante que essa decisão ou a solicitação, quando vier do juízo, deve ter cláusula expressa dessa gratuidade. Com relação ainda aos tipos de gratuidade, nós temos 3 tipos específicos. Temos a igualdade universal, que é aquela aplicada a todos em qualquer circunstância. Não importa a circunstância em que você está, você será atingido por essa gratuidade. Temos a gratuidade circunstancial, que é aquela aplicada em uma situação momentânea, em um dado momento de sua vida, por conta de uma circunstância específica. E temos ainda a gratuidade institucional, que é aquela que é aplicada por determinação legal de um órgão a outro órgão, atingindo aquele que se utiliza do serviço. E antes de adentrarmos propriamente na gratuidade, precisamos apontar que existe a possibilidade de impugnação dessa gratuidade. Com relação a isso, temos a norma geral do artigo 98, parágrafo 8 do CPC, adicionada às normas regulamentares do Conselho Geral de Justiça das Unidades da Federação, ou normas de serviço do Conselho Geral de Justiça. Em relação ao parágrafo 8º do CPC, nós temos que na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9, e aqui nós estamos falando da gratuidade, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais e registrais a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º desse artigo, caso em que o beneficiário será citado para em 15 dias manifestar-se sobre esse requerimento. Portanto, de acordo com a norma geral, nós temos que a impugnação é possível, caso haja dúvida com relação à gratuidade. No entanto, ela só é possível em relação à gratuidade circunstancial ou institucional, pois, conforme apontamos há pouco, a gratuidade universal ela é aplicada a todos em qualquer circunstância. Tendo, então, a dúvida sobre a gratuidade, o delegatário, primeiro, praticará o ato. Observe que, antes de qualquer atitude, ele deve exercer a função a qual foi determinado a fazer. Depois, deverá ter fundamentos.
e posteriormente deverá requerer ao juiz corregedor ou ao juiz competente para julgar os atos em relação a esse delegatário ou ao serviço delegatário. Portanto, cuidado! A competência para o julgamento dessa decisão pode não ser do juiz que determinou a gratuidade. Lembrando que essa requisição poderá ser ou para revogação, total ou parcial, da gratuidade, ou para o parcelamento das custas. Sendo recebido pelo juiz corregedor, este deverá citar o solicitante da gratuidade para que em 15 dias apresente provas ou que conteste esse pedido de impugnação. Daí, então, ele deverá julgar essa questão. E é importante prestar atenção nessa hora, porque ao ler as normas das Corregedorias Gerais de Justiça, você vai verificar que todas elas determinam que o serventuário deverá aguardar a decisão do juiz sobre a gratuidade, o que é contrário ao que determina o artigo 98. Dessa forma, é preciso prestar atenção ao que a questão está pedindo na hora da prova objetiva.